Aleluia. Eu quero saudar a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus. Você que já entrou, seja muito bem-vindo. Nós, graças a Deus, conseguimos fazer a transmissão ontem. Quero pedir de antemão perdão, desculpas de ontem. Você falou que não tinha conseguido fazer de novo. Assim, ontem não conseguimos fazer. Muitos irmãos nos perguntaram o que aconteceu, o que houve. O Facebook, a plataforma do Facebook não nos deu acesso a começar uma live ontem. Graças a Deus estamos juntos hoje,
para adorar a Deus e santificar o seu magnífico nome. Então aproveite esse momento para reunir a sua família, o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, seus pais, para aproveitarem esse momento e adorar ao nome do Senhor Jesus, agradecê-lo por mais um dia de vida. Apesar de todos os acontecimentos, apesar de tudo que está acontecendo, nós acordamos hoje, nós estamos respirando. Então é motivo de agradecermos a Deus imensamente. Chame a sua família, vamos participar desse momento, crescendo em graça, crescendo no conhecimento. Daqui a pouco o nosso pastor João Agripino de França vai estar ministrando uma série de estudos relacionados ao Espírito Santo. Você já sabe o que é a paracletologia? Se você não sabe, nos acompanhe e aí você vai ter conhecimento da palavra de Deus e vai passar esse momento junto conosco. Convido a você a entoar um louvor a Deus em adoração. Pode erguer o volume, irmão. Aleluia. Adore o Senhor Jesus junto comigo. Em espírito e em verdade. Se você souber, cante. Te adoramos, te adoramos. Em espírito te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso comigo, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Sinta a presença do Espírito Santo aí. Em espírito, em verdade, espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na presença de Deus, onde flui o amor. Te adorar, ó Rei dos Reis. Se você nasceu, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Agora eu convido a você a pegar a sua harpa cristã para nós entoarmos a Deus 2 louvores congregacionais. Convide os seus filhos,
seus pais, sua esposa, seu esposo a cantar, porque nós estamos aqui em transmissão, mas o culto quem faz somos nós. Então você pode prestar a Deus um culto na sua casa e você vai sentir a presença dele da mesma forma que você sente na igreja, no trabalho. Deus vai manifestar a sua presença no meio de nós essa noite. Vou esperar um pouquinho para você pegar a sua harpa cristã aí para nos acompanhar nesses 2 louvores congregacionais. Pegou já sua harpa cristã? Então vamos lá? Cante ao Senhor Jesus junto comigo. Firme nas promessas do Senhor Jesus. 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Cante comigo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Já pode ir procurando o número 175 da nossa harpa cristã. Você que já está no nosso bate-papo, já vai compartilhando, envia as perguntas relacionadas ao tema Espírito Santo. Se você tem alguma dúvida relacionada a esse tema, você pode estar enviando para nós nos comentários, digita aí, porque a gente vai ter um momento todo especial para estar respondendo. O pastor João Agripino de França estará respondendo as perguntas relacionadas a esse tema, Espírito Santo. Então, você que já está participando conosco, você que acaba de entrar, muito bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Compartilhe, marque seus amigos nos comentários, para que eles também possam participar e crescer em graça e em conhecimento. Você já pegou sua harpa cristã aí junto comigo? Vamos cantar então o hino de número 175. Vamos lá? Irmãos amados e resgatados, segui avantes e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido,
mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. Cante comigo. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Cante! No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você pode adorar ao nome do Senhor Jesus, agradecê-lo por esse culto. Você que está precisando de oração, você que quer apresentar um parente seu, um amigo, algum familiar que esteja precisando de oração, pode pedir oração aí nos comentários, que a gente no final, o pastor João Agripino de França estará orando junto conosco, apresentando esses pedidos de oração e levando ao Senhor Deus as nossas súplicas. Amém? Vamos ler em Atos dos Apóstolos, pegue sua Bíblia aí. Vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. E tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse-lhe: de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Convido o pastor João Agripino de França. Vamos estar orando aqui, apresentando a vida dele nas mãos do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos por mais esse culto. Abra nossa mente e nosso conhecimento para que nós possamos absorver cada dia mais e cada vez mais a sua palavra. Continua usando o teu servo assim como sempre tem usado nas suas mãos, para que possa transmitir a nós a sua poderosa palavra. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Está com a oportunidade nosso pastor João Agripino de França. Meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através da live, é um prazer poder cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Pois, na verdade, é um prazer estar aqui para vos transmitir a palavra de Deus, desta feita a respeito à pessoa do Espírito Santo, até porque eu creio que é uma oportunidade para nós muito importante, porque os dias que nós estamos atravessando, onde nós vemos quantas pessoas estão caindo, muitas vezes, em aflição, em desespero, sem saber o que fazer. Porém,
nós temos de Deus o seu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, razão porque Ele está conosco constantemente e nos acompanhando nos nossos passos e nos guiando em todas as nossas atividades. Meus amados, você que está nos acompanhando pela live, compartilhe com seu irmão, com todos os seus amigos, para que eles possam também participar da palavra de Deus. Então nós vamos lá, sem delonga de tempo, ler 2 versos na palavra de Deus, que se encontra em Zacarias, no capítulo 4 e o versículo 6. Nós vamos, esta palavra, como base da nossa meditação, e Efésios, capítulo 5 e o verso 18. Zacarias, capítulo 4 e versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 18 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Meus amados, então nós temos aqui 2 passagens bíblicas, tanto no Velho como no Novo Testamento, nos informando que todas as coisas se movem na nossa vida espiritual através do Espírito Santo de Deus. Quando Deus, através do profeta Zacarias, nos informa que tudo que acontece na nossa vida não deve ser por força, não deve ser por violência, mas é pelo Espírito de Deus. O homem pode até conseguir alguma coisa pela sua própria força, enfim, porém, de uma forma incorreta, que não servirá de bênção para a sua vida. Mas quando Deus, pelo seu Espírito, faz a obra na nossa vida, naquilo que nós queremos, naquilo que nós esperamos, naquilo que nós precisamos, todas as coisas contribuem para a glória do Senhor, para o bem da nossa vida e para a nossa alegria. Quando Paulo fala, escrevendo à igreja de Éfeso, com relação a esta responsabilidade, a respeito de ter uma vida cheia do Espírito Santo, não significa simplesmente um movimento pentecostal, de falar em mistério e às vezes até de movimentar, de gesticular e assim por diante. Não é só isso não. A vida cheia do Espírito Santo significa nós termos a nossa vida controlada, dominada, guiada pelo Espírito Santo de Deus. E quando nos fala a respeito de ser cheio do Espírito Santo, é claro, quando fala cheio, significa que não existe mais lugar em nossa vida para nenhuma coisa mais que poderá nos prejudicar, porque a nossa vida está cheia do Espírito Santo. Então é importante isto para nós, em sabermos destas verdades, para que não venhamos ter uma vida confundida simplesmente pelas suas manifestações. Pois bem, meus amados, vamos ao nosso assunto, sem mais delonga. Vamos estudar de aqui até sexta-feira, possivelmente sábado, sobre 9 tópicos a respeito do Espírito Santo. Primeiro, apresentar o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Segundo, o Espírito Santo e os seus atributos divinos. Terceiro, o Espírito Santo no Antigo Testamento. Quarto, o Espírito Santo no Novo Testamento. Quinto, os 4 nomes principais do Espírito Santo. Sexto, os símbolos do Espírito Santo. Sétimo, a promessa do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo e a sua importância. Os dons espirituais e a sua classificação. E o fruto do Espírito. É o nosso assunto daqui até sexta-feira, quem sabe até sábado. Pois bem, meus amados, então nós vamos lá apresentar o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, que nós vamos estudar sobre este ponto de vista. Quero primeiramente dizer para os irmãos, para todos quantos ouvem, através desta live, que a palavra Deus no hebraico significa Elohim, que quer dizer, no plural, significa Pai
Filho e Espírito Santo. Embora não se encontre na Bíblia a palavra Trindade, mas a Trindade está implícita na palavra de Deus. Vamos então ter um verso na palavra de Deus que nós temos aqui, podemos considerar como uma comparação e, por que não dizer, como uma figura da Trindade de Deus. Vamos ler o Salmo de número 84 e o versículo 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Pois bem, meus amados, a primeira parte do verso nos fala que o Senhor Deus é um sol. Nós sabemos e conhecemos o nosso planeta rei, que é o Sol, o nosso planeta maior. O Sol em si, ele já é Sol, mas ele tem algo mais. Tem a luz do Sol, tem o calor do Sol. Então, Deus em si, Deus, mas ali está a pessoa do seu Filho Jesus Cristo como a luz do Sol. Está também a pessoa do Espírito Santo como o calor do Sol. Então, não existe três sóis, é somente um Sol, porém com estas características, bem comparada na existência de Deus, do seu Filho Jesus Cristo e do seu Espírito Santo. Vamos mais para frente, nós encontramos alguns exemplos. Por exemplo, o homem, o senhor sabe que o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. O homem em si, ele é um ser tricótomo. O homem possui espírito, possui a alma e possui o corpo. Razão por que nós temos isto lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o verso 23. Vamos observar aí como o homem é o ser tricótomo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreve isto à igreja de Tessalônica, fazendo então a menção a respeito do cuidado que o ser humano precisa ter em relação à vinda de Jesus, ele apresenta aqui a três partes do ser humano. Ele apresenta que o mesmo Deus de Pai vos santifica em tudo, como começando por onde? O vosso espírito, 1, a vossa alma, 2, e o vosso corpo. Então, o ser humano, sendo imagem e semelhança de Deus, é um ser tricótomo. Não, Deus não poderia ser diferente, sendo ele o Criador e o Redentor de todas as coisas. Vamos ver um exemplo ainda, lá em Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12, mais um exemplo a respeito do homem. Depois voltaremos para estudarmos a respeito a palavra Trindade, que na Bíblia não existe ela, mas ela está implícita na palavra de Deus. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Aí está novamente apresentando o homem como ser tricótomo, que diz a Bíblia, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada dos gumes, que penetra a divisão de quê? Da alma e do espírito, e também das juntas e medulas. Quando nos fala juntas e medulas, estamos falando a respeito do corpo, é claro. Então, o homem, mais uma vez apresentado como ser tricótomo, espírito, alma e corpo. Muito bem, vamos voltar agora para apresentar a palavra Trindade, embora no Bíblia não existe, mas ela está implícita, como eu acabei de dizer. Vamos já para o Velho Testamento, quando nos fala a palavra de Deus, em Gênesis, no capítulo 1 e o verso 26. Vamos observar ali uma palavra. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aí está, meus amados, quando Moisés deixou registrado
Quando Deus formou o homem, quando ele diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nesta palavra façamos, não está ali somente uma pessoa, é claro, todos nós sabemos disso. Ali está apresentando, façamos, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três trabalhando com uma só finalidade, com um objetivo, para uma só finalidade. Porque entre eles trabalha harmonicamente para o bem-estar de todos. Então aí está implícito já a palavra Trindade. Mas nós vamos ver outras passagens bíblicas que nos ajudam a esclarecer melhor. Vamos agora para Mateus, no capítulo 3, e o verso 16 ao verso 17. Mateus, capítulo 3, o verso 16 ao verso 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Aí está, meus queridos, a palavra Trindade representada aí, a Trindade está presente nesta hora. Quando o Senhor Jesus aproximou o Jordão para ser batizado por João Batista, quando ele foi emergido nas águas, ao sair de dentro das águas, a Bíblia nos diz que o céu abriu. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, pousou sobre ele. E uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho, em quem nele eu tenho prazer ou me comprazo. Então Jesus dentro da água, o Espírito Santo descendo e Deus Pai falando lá de cima. Então está provado a Trindade de Deus nesta passagem que acabamos de ler. Pai, Filho e Espírito Santo. Mais uma vez eu digo aos nossos amados que se você procurar na Bíblia a palavra Trindade, nunca você vai encontrar, porque ela não existe. Mas eu disse que ela está implícita na palavra de Deus, como acabamos de mostrar. Mas um outro exemplo é Mateus, no capítulo 28 e o verso 19. Vamos mais uma vez uma referência ali que nos mostra a Trindade presente. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aí está, meus amados, mais uma vez, uma prova real da Trindade de Deus. Quando Jesus dá a sua ordem imperativa aos seus discípulos e disse: Ide por todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então aí está três: Pai, Filho e Espírito Santo. Mais uma referência, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui nós vemos Jesus rogando. Jesus rogando. Disse: Eu rogarei a quem? Ao Pai. Para quê? Para que ele envie outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então, três aqui presentes. Jesus rogando ao Pai, pedindo que o Pai enviasse o Espírito Santo. Então, está provado na palavra de Deus a realidade da Trindade de Deus. Glória a Deus. Meus amados, então agora nós vamos provar para os irmãos o segundo passo, apresentando o Espírito Santo como uma pessoa e também como seus atributos divinos. Vamos lá. Aqui diz que apresentando Jesus, ou seja, o Espírito Santo como uma pessoa, embora não tendo ele carne e osso, mas ele é uma pessoa, por isso ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Uma coisa importante que quero deixar para os nossos amados, que não significa que na forma hierárquica existe um diminutivo, Pai maior, o Filho menor,
o Espírito Santo mais menor. Isso não existe. São 3 pessoas iguais, com os mesmos atributos, com a mesma característica, com o mesmo trabalho. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E como podemos provar que ele é uma pessoa? Vamos começar. Ele ensina, ele intercede por nós, ele proíbe e impede, ele fala, ele entristece. Então, estas são as características de uma pessoa. Vamos provar como ele ensina. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Jesus, ele estava pedindo ao Pai para enviar o outro Consolador. Por que o outro Consolador? Porque enquanto ele estava com os seus discípulos, ele os consolava com a sua presença, com o seu poder, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Ele os confortava, ele os consolava. Mas ele precisaria retornar aos céus, uma vez que o trabalho que ele veio realizar havia sido consumado, ele precisava voltar ao céu. E para que os discípulos não ficassem aqui órfãos, como quem não tivesse ninguém por ele, eles precisariam do outro Consolador para ficar com eles para sempre, que é o Espírito Santo. Que quando ele vier, disse Jesus, ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer dizer, o Espírito Santo ensina. É só nós darmos lugar a ele, pedir a ele para nos ensinar tudo que é necessário, tudo que é para o bem-estar da nossa vida espiritual, da nossa vida literária, em tudo o que nós precisamos, ele pode e sabe nos ensinar como precisamos aprender, como melhor servir ao Senhor. O Espírito Santo nos ensina. Então vamos no outro tópico, apresentando ele agora, como ele intercede. Vamos ver lá. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus amados, imagina aí agora o Espírito Santo intercedendo por nós. O apóstolo São Paulo escreve isto aos Romanos, conforme nós acabamos de ouvir a leitura, que ele intercede por nós, porque não sabemos orar como convém, mas ele nos ajuda em nossas fraquezas, intercedendo por nós a Deus, que quando nós estamos preocupados, às vezes indecisos, sem saber que caminho deveremos tomar, o que nós deveremos fazer, e não sabemos como, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós a Deus, com gemido inexprimível. Que coisa maravilhosa! Então aí está a importância do crente viver no Espírito de Deus. Como disse Paulo, escrevendo à igreja de Galácia, aos Gálatas, disse, andai em Espírito e vivei também em Espírito. Não somente andar, mas devemos viver também em Espírito, porque nas horas das nossas necessidades, sabemos que temos alguém que é o nosso ajudador, que é o nosso consolador, que é o nosso defensor, que é o nosso protetor, aquele que nos defende, enfim, está conosco para nos socorrer, como Jesus disse, ficará convosco até para sempre, digo, para sempre o Espírito Santo conosco. Vamos ver ainda agora outra passagem, como ele proíbe, ele impede, parece que até essa contraprodução o Espírito Santo proibir, hein? Vamos ver lá em Atos, no capítulo 16, e o verso 6 a 7. E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia,
E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O Espírito Santo proibiu. Paulo estava... Qual era a finalidade dele? Finalidade de Paulo? Era pregar o Evangelho. Ele, como um grande missionário da parte de Deus, levando a mensagem da salvação aos pecadores, é claro, olhando de relance, todo lugar que ele chegasse, estava com oportunidade para pregar. Mas, no entanto, aqui nos fala a palavra de Deus que o Espírito Santo proibiu, não deixou que ele anunciasse o Evangelho na Ásia. O quê? Quer dizer, mas não pode. Mas é assim. É ele quem sabe. Por isso que nós devemos andar na orientação, na direção do Espírito Santo. Porque enquanto nós andarmos na orientação, na direção do Espírito Santo, só nós iremos ter vitória. Iremos ser bem-sucedidos, porque estamos obedecendo às determinações de Deus através do seu Espírito Santo na nossa vida. Podemos ler ainda como o Espírito Santo fala. Ele fala porque ele é uma pessoa. Atos 13, e o versículo 2. Depois Apocalipse 2:7. Atos 13, versículo 2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Os discípulos estavam reunidos em oração, em jejum, com certeza, pedindo. Não fazemos nada precipitadamente, não fazemos nada por amizade, não fazemos nada por companheirismo ou consideração em relação a uma separação. Devemos fazer quando Deus fala pelo seu. O Espírito Santo falou: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Eita, coisa maravilhosa. Então o Espírito Santo fala. Se você está pensando fazer uma separação, levar alguém ao ministério, enfim, não faça nada precipitadamente, não faça nada por presente, não faça nada por amizade, por parentesco, não faça isso não. Faça tudo quando o Espírito Santo direcionar, porque tudo será feito para a glória do Senhor, para o bem-estar daqueles que são chamados e que são enviados para a obra de Deus, porque o Espírito Santo fala. Oh, glória, aleluia. Não somente isto, meus amados, provamos uma vez a última passagem, o Espírito Santo como uma pessoa. Efésios, capítulo 4 e o versículo 30. Voltemos ao Apocalipse 2 e o versículo 7 que eu havia citado. Depois estaremos lendo em Efésios 4:30. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí está. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quer dizer, que o Espírito fala à igreja. Quer dizer que ele fala. Se ele fala, porque ele é uma pessoa. Então vamos lá para Efésios 4:30, a última referência, mostrando o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E não entristeçais. O que Paulo está dizendo aqui? Que o Espírito Santo, apesar de ele ser Deus e está em nós, mas ele entristece. Entristece. E quando o Espírito Santo entristece, nós temos uma passagem de Bíblia, se não for de memória, Mateus, que quando o Espírito Santo sai e se retira, ele deixa a casa varrida e adornada, porque ele é o Espírito de santidade, ele só habita em templo onde é limpo. Então, ele se entristecendo, ele vai embora. Por isso, Paulo recomenda: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais está selado para o dia da redenção. Tudo que nós fazemos, ao contrário à palavra de Deus, nós estamos entristecendo
o Espírito Santo de Deus. Mas quando nós obedecemos a palavra de Deus, o Espírito Santo tem prazer de estar em nós para nos orientar, para nos guiar, para nos guardar e nos proteger e nos amparar e nos dar vitória. Agora, vamos apresentar o Espírito Santo com seus atributos divinos, provando para os irmãos que o Espírito Santo é Deus. Não é somente dizer ele é a terceira pessoa, mas ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos provar lá. Os seus atributos divinos. Ele é eterno, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Vamos agora provando como ele é eterno. Hebreus capítulo 9 e o verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? A palavra de Deus nos fala que pelo Espírito eterno, quando Jesus ofereceu-se a si mesmo, ele morreu sendo oferecido pelo Espírito eterno. Gostaria que repetisse a leitura mais uma vez aí, para nós explicar melhor para os irmãos. Hebreus 9,14. Só a primeira parte, por exemplo, que é suficiente. Quanto mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Amém. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Coisa importante aqui, meus amados, que eu quero dizer para nossos amados. Nós vamos chegar lá mais um pouco, não sei se é hoje, se é amanhã em diante, vamos chegar lá. Mas o Senhor Jesus, não obstante ter sido concebido no ventre da Virgem Maria, por obra e poder do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu sobre ele, preparando-o para cumprir a sua missão no seu batismo. O Espírito Santo agora com ele na sua morte, que pelo Espírito eterno ofereceu-se a si mesmo. Então estava o Espírito Santo como Espírito eterno. Se fala que ele é eterno, ele é Deus. Deus é eterno, o Senhor Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então aí está o primeiro atributo divino do Espírito Santo como Deus. Vamos para o segundo atributo. Ele é onipresente. Lá no Salmo de número 139 e o verso 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Para onde me irei do teu espírito? Quer dizer que não tem aonde nós escondermos, porque ele é onipresente. Assim como Deus Pai está em todos os lugares, Deus Filho está em todos os lugares. O Deus Espírito Santo também está em todos os lugares, porque ele é onipresente. Por isso o salmista diz, para onde eu irei? Para onde fugirei do seu Espírito? Não tem para onde ninguém esconder. Infelizmente, existem pessoas que pensam, porque está longe da igreja, está longe dos irmãos, está longe do pai, da mãe, do esposo, da esposa, ele pode fazer alguma coisa, às vezes até inconveniente, achando que ele está escondido, mas ninguém se esconde. O Espírito de Deus, ele é onipresente, ele está vendo, acompanhando os acontecimentos de cada passo de nossa vida. Então, ele é Deus, ele é onipresente. Glória a Deus. Também, ele é onisciente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, quer dizer, se ele penetra as profundezas de Deus e revela todas as coisas, penetra todas as coisas, é porque ele é onisciente. Como onisciente,
Ele sabe de tudo o que nós precisamos, Ele sabe de tudo o que nós queremos, enfim, porque Ele é onisciente. Como Deus Pai é onisciente, Deus Filho é onisciente, o Espírito Santo também, aleluia, Ele é onisciente. Glória a Deus. Então, provando para os nossos amados os atributos divinos do Espírito Santo como Deus, sendo Ele igual a Deus. Vamos ver agora apresentando o Espírito Santo também como onipresente. Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Quando Gabriel anunciava para Maria o nascimento do Senhor Jesus, ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, que te envolverá com a sua sombra. Quer dizer, manifestando o seu poder na concepção do Senhor Jesus. Então, ele é também onipotente. Amados, então nós temos agora, chegamos à realidade de que, na verdade, o Espírito Santo não é como muitos pregam por ali. Existem algumas doutrinas heréticas que dizem que o Espírito Santo é simplesmente uma influência, que é simplesmente uma manifestação, como se fosse a sopro de alguma coisa que se manifestasse e acabasse. Não. O Espírito Santo é Deus e possui os seus atributos divinos. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Agora, nós vamos ver se conseguimos passar nesta noite o trabalho do Espírito Santo no Velho Testamento, apresentando ele a sua existência, já disse, na criação, a formação do homem, mas vamos ver aqui agora o seu trabalho, a sua manifestação no Velho Testamento. Vamos lá para Gênesis, no capítulo 1, e o verso de 1 a 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. Amados, pois nós sabemos que antes desta terra, que os senhores, eu e nós nela habitamos, existiu a terra original. No eterno passado, que os senhores não sabem, nem eu também não sei, mas existiu a terra original. E esta terra original estava sendo ela guardada, cuidada pelo querubim ungido, que era uma pessoa da confiança de Deus. Até porque a Bíblia diz que ele andava sob as pedras afogueadas. Ele era perfeito em seu caminho, até o dia que se achou engano no seu coração. Quando ele disse, porque ele não estava contente, não estava satisfeito, quem sabe, só com a posição que ele exercia, como, vamos dizer assim, como dominador, como cuidador da terra original. Ele queria mais coisas para ele. E ele disse: eu subirei aos céus, assim disse o profeta Ezequiel, eu subirei aos céus, a mais altas nuvens, e estabelecerei o meu trono. Olha só. E serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, a sua ambição, a sua ansiedade era querer ser igual a Deus. Ele não estava satisfeito com isso, não estava. Tanto é que a mesma artimanha que ele usou para enganar Eva lá no Éden, quando ele disse: por que não come da árvore proibida, a árvore da ciência do bem e do mal? Eva disse: não, o Senhor Deus disse: não podemos comer, porque no dia que nós comêssemos dela, nós iríamos morrer. A Bíblia diz: certamente morrerás. Ele disse: não,
Deus sabe que eu digo vocês comer desta fruta, desta árvore, vocês vão ser igual. Quer dizer, o que ele não alcançou, enganou a Eva pensando que ela seria também igual a Deus. Tenhamos muito cuidado, meus queridos, com certas ofertas que se manifestam na nossa vida, com certas coisas que chegam. Tenhamos cuidado. Precisamos o discernimento deste próprio Espírito Santo para não sermos enganados e não cairmos no laço do inimigo. Pois bem, ele disse: subirei aos céus, estabeleceu nas altas nuvens, estabeleceu meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Porém, lá no livro de Isaías, no capítulo 16, quando Deus diz que o Senhor ou de lá do céu, das alturas, ou derrubou. Aí disse lá: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Com a queda, já não mais do querubim ungido, mas de Lúcifer, aquele que por sua luz, de Lúcifer, a terra sofreu, a terra original, sofreu a grande catástrofe e tornou-se uma terra caótica. O que acabamos de ver a leitura, que a terra era sem forma e vazia. Além de tornar-se uma terra caótica, não tinha forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Porém, meus amados, mesmo em meio a esta circunstância, a Bíblia nos fala que lá estava o Espírito Santo de Deus, movendo sobre a face das águas. Então, observamos aqui o trabalhar, o mover do Espírito Santo no Velho Testamento, movendo sobre a face das águas. Meus amados, que coisa maravilhosa nós observamos aqui. O Espírito Santo já trabalhando para que viesse trazer a recriação da terra que hoje o Senhor e nós nela habitamos. Não vamos entrar nessa questão, porque não é o nosso assunto. Mas vamos ver aqui agora mais algumas referências. O que nós já lemos, não vamos ler porque já lemos lá em Gênesis 1:26, que nos fala na criação do homem. Façamos. Está presente o Espírito Santo movendo sobre as águas na criação do homem. Vamos ler Jó 33, versículo 4. Vamos ver alguma referência ali, alguma coisa que pode nos ensinar. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Amém. Meus amados, nós sabemos que, biologicamente falando, no sentido literal, nós ficamos só com a mente humana, na formação do feto no ventre materno. A sua formação, o seu desenvolvimento, o seu nascimento e assim sucessivamente. Mas mais do que isto, a Bíblia nos fala, o nosso patriarca Jó nos diz: o Espírito de Deus me fez. Quer dizer que na minha formação, na sua formação, no ventre materno, estava tendo a participação do trabalho do Espírito de Deus na minha formação. Tanto é que o salmista diz no Salmo 139, que o Senhor viu nosso corpo ainda informe no ventre materno, nós ainda não existíamos quando o Senhor já nos via. Isto por quê? Porque o Espírito Santo estava lá trabalhando. O Espírito de Deus me fez. Olha, por exemplo, estava lá trabalhando. E ainda Deus, o salmista diz assim: e à medida que foi sendo formado, o Senhor foi escrevendo no seu livro todos os membros do meu corpo, disse o salmista, e nenhum de meus ossos foi encoberto aos seus olhos. Significa que o Senhor, através do Espírito Santo, tem o pleno conhecimento de toda a nossa estrutura física. Ele sabe das nossas células, sabe das nossas veias, por uma minuciosa que seja, enfim, ele sabe de tudo. Por isso que ele tem poder para curar, para trocar órgão do nosso corpo, se ele quiser, como ele trocou o meu coração. Me deu um coração novo no mês de julho de 2006. Eu estava condenado à morte,
mas o Senhor me deu um coração novo, porque Ele acompanhou a nossa formação, mesmo que ainda nós estávamos informes no ventre materno. Mas o Espírito de Deus trabalhava na minha, na sua e na nossa formação. Glória a Deus. Vamos ver agora o Espírito Santo na vida de Moisés. 11 de Números e o verso 17. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. Amém. Pois bem, nós temos aqui esta passagem bíblica muito importante, todos nós que somos leitores também sabemos, principalmente hebreus, sabe que Moisés estava conduzindo o povo de Israel à terra da promessa. Mas Moisés um dia disse: Senhor, eu sozinho não aguento levar esse povo. Eu sozinho não posso levar esse povo. O que Moisés estava pedindo? Pedindo a Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de companheiro para me ajudar. Companheiros para me ajudar nesta batalha, nesta jornada. Preciso de companheiro. E o Senhor disse a Moisés: então você vai, chama os anciãos que você sabe, que é ancião do povo, e leva eles à porta da tenda da congregação. E eu descerei na nuvem, ali na tenda da congregação. Agora vamos chegar ao X da palavra lida nesta noite. E tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, para que eles contigo levarão o povo. Ora, nós observamos aqui, quando eu quero deixar bem claro para os irmãos, que no Antigo Testamento, o Espírito Santo não estava em Moisés, estava sobre ele. Como os demais, que não vou ver algumas referências mais à frente, não é como hoje. Hoje o Espírito Santo não está sobre mim, não está sobre nós, ele está em nós. Conforme Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Quer dizer que hoje ele está em nós, mas no passado, no Velho Testamento, ele estava sobre as pessoas. Então o Espírito de Moisés estava, e disse: tirarei do Espírito que está sobre ti, o Espírito Santo, que estava com Moisés. O Senhor tirar por sobre os seus companheiros, para junto levar o povo. Aqui nos mostra uma lição muito importante, especialmente no trabalho do Espírito Santo. Quer dizer, tirando do Espírito sobre Moisés, botando sobre os anciãos, é claro, para que eles com Moisés levassem o povo, significa que todos eles iam trabalhar com uma só finalidade, e uma perfeita união, e uma perfeita harmonia, vendo o desenvolvimento, o crescimento do trabalho de igual forma, porque o mesmo Espírito Santo que estava sobre Moisés e também está também sobre eles. Não era um espírito diferente, mas era o mesmo Espírito Santo. Quando existe esta manifestação do mesmo Espírito Santo na vida, na nossa vida, nós temos comunhão uns com os outros, nós temos harmonia, nós temos paz, nós temos alegria, enfim, porque é o mesmo Espírito que está em mim, está em você e está em nós. Glória a Deus. Vamos ver mais alguma referência a respeito do Espírito Santo no Velho Testamento. Vamos lá para 1 Samuel, no capítulo 16 e o versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém. Todos nós sabemos que o Senhor Deus rejeitou Saul. Saul foi um rei dado a pedido do povo. Eles pediram a Samuel: Samuel, nós queremos um rei como as demais nações têm reis. Quer dizer, é um problema sério a pessoa querer imitar,
querer importar, querer trazer para o nosso meio o que existe lá fora. Eles deveriam esperar, porque na verdade Deus iria dar a eles reis, conforme está escrito na palavra de Deus. No tempo certo, Deus daria rei para Israel. Mas eles preceptaram. E não obstante que Samuel ficou triste, mas o Senhor disse: Samuel, ouve o povo. E então escolheram Saul. Saul foi ungido rei sobre a nação de Israel, o primeiro monarca da época. Foi o primeiro rei da nação de Israel. Porém, Saul reinou somente 3 anos na orientação de Deus. Reinou 37 anos desviado. Alguém pergunta, por quê? Porque Deus é longânimo, esperando que procedesse para dar de Saul um arrependimento. Mas Saul foi rejeitado. Quando Samuel disse, você vai e me espera lá, que eu vou chegar lá e nós vamos oferecer um sacrifício. Dentro de 7 dias eu vou chegar lá. E o povo reuniram para a guerra, porque os filisteus estão preparados para a guerra. E o povo reuniu para a batalha. E Samuel não havia chegado. Porém, Samuel estava dentro do prazo. E quando Saul percebeu que o povo estava espalhando, ele estava ficando só, ele ofereceu o sacrifício que Samuel iria oferecer. Quando ele terminou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. Samuel disse, Saul, o que é que você fez? Você obraste inerciamente. Não, Samuel, porque o povo estava indo embora e os filisteus estavam indo para a guerra, e eu ainda não havia orado à face do Senhor. E ainda disse ele, eu me esforcei e ofereci o sacrifício. Samuel disse, pois hoje o Senhor ia confirmar o seu reino, mas já tem rejeitado o Senhor para que não reine mais sobre a nação de Israel. Porque já tem escolhido o Senhor um rei segundo o seu coração. Meus queridos, que nos ouvem nesta noite, né, através desta live, principalmente aos obreiros, não façamos nada que não esteja na nossa alçada. Só poder fazer aquilo que está ao nosso alcance, dentro dos parâmetros divinos, de acordo com a palavra de Deus. E eu me lembro, uma ocasião, eu cheguei na minha viagem evangelística, em um lugar por nome Fica a Faca. Era uma congregação na casa daquele irmão. Eu cheguei, mas o companheiro, e a irmã saiu ao nosso encontro e disse, irmão João, graças a Deus que o senhor chegou. Estou com a criança doente, irmão João, e o senhor vai ungir minha criança. E Jesus vai curar. Eu disse a ela, irmã Donila, eu não posso ungir, eu sou diácono. Quem pode ungir só é presbítero em diante. Mas se a senhora crer, nós vamos orar e Jesus vai curar a sua criança. E nós oramos e Jesus curou de fato e de direito. Se eu fosse outro, não, eu sou diácono, mas estou na evangelização, posso ungir. Não vou me precipitar, fazer coisas erradas. Não faça isto, faça tudo aquilo que estiver de acordo com a palavra de Deus. Pois bem, então o Senhor já havia escolhido um rei. Na época certa, o Senhor falou com Samuel, vai Samuel, vem cá. Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dos seus filhos eu tenho me provido de um rei. Samuel disse, meu senhor, se Saul saber disso, ele vai me matar. Se não, você diz que foi oferecer um sacrifício, leva um cordeiro. Chegando Samuel na casa de Jessé, foi aquela grande admiração. Jessé perguntou a Samuel, é de paz a sua vinda? Disse, é de paz. Chegando ali, Samuel viu os filhos de Jessé. Ele viu logo o primeiro, que era um homem que sobressaía, de boa estrutura, de boa aparência. Disse, este aí está o rei que o senhor quer. Quando ele foi derramar o seu vaso de azeite, o senhor disse, não é este não, Samuel, não faça isso, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Bem, passaram todos os filhos diante de Samuel, e não era nenhum. Samuel até pensou, será que o senhor enganou? Coitado, Samuel, sendo humano, sempre falha, né? Mas Deus jamais se engana, Deus jamais erra, Ele sabe de tudo. Então Samuel perguntou para Jessé, acabaram os seus filhos? Ele disse, não, ainda falta o menor. Eita glória, menor. Então manda chamar. Chegou Davi, e o Senhor disse, aí está o ungido do Senhor. Samuel derramou sobre ele o vaso de azeite, e a leitura foi feita,
E daquele dia em diante, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Tanto é, quando ele foi pelejar contra Golias, ele deu testemunho para Saul, que ele matou um urso, ele matou um leão. Por que ele fez isso? O homem em si não faria isto, mas o Espírito que estava sobre ele. Então, nós observamos que quando ele deparou com Golias, estava na sua frente o Espírito Santo que estava sobre ele. Pois bem, meus amados, vamos prosseguir, mostrando o Espírito Santo no Velho Testamento, ainda em Juízes 6,34. Juízes 6,34. Na vida de... Vamos ver a leitura da palavra de Deus. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se juntaram após ele. O que levou Gideão a tocar a buzina? O Espírito do Senhor veio sobre ele e impulsionou, convocando o povo para a batalha, para livrar Israel da mão dos midianitas. Ainda em Juízes, o último verso da referência desta noite, 15 e 14, estaremos parando por aqui, que, falando a respeito do Espírito Santo no Velho Testamento. Amanhã continuaremos falando sobre ele no Novo Testamento. Mas essa última referência nós vamos ler aqui. Juízes. E vindo ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Aí está, meus amados, quando Sansão botou fogo na serra dos filisteus, os filisteus estavam buscando Sansão para matar. Então o povo prenderam Sansão e levaram ele para entregar para os filisteus. Sansão disse, bom, vou deixar vocês me levar, mas vocês prometem que não vão me matar? Disse, não, levaram. Quando os filisteus viram Sansão chegando, eles se alegaram, jubilaram, quem sabe cantaram, disse, agora o nosso inimigo está nas nossas mãos. Mas quando eles chegaram, o Espírito do Senhor se apossou de uma forma possantemente de Sansão, e aquelas cordas com que ele estava amarrada, como se fosse um fio queimado no fogo, tudo desapareceu, ele tornou-se livre, e com uma queixada de jumento, Sansão matou 1000 filisteus. Por que razão? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Então observamos aqui, meus queridos, o trabalhar do Espírito Santo no Velho Testamento, na criação, na formação do homem, na vida daquele que é chamado por Deus para fazer o seu trabalho. E amanhã, se Deus quiser, continuaremos falando a respeito do Santo no Novo Testamento. Que Deus abençoe aos nossos amados que nos acompanham através desta live, e vos digo que alguém que tem as suas perguntas vai formulando. No último dia, tiraremos um momento para responder algumas dúvidas, de acordo com as perguntas que serão apresentadas. Agradeço a todos, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. De antemão eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando nessa live hoje. Eu sei que tem pessoas de várias cidades, a gente está acompanhando, né, nos comentários. Então, se você tem alguma pergunta referente a esse assunto, você pode estar comentando aí, que a gente vai estar anotando, né, Débora? Nós vamos estar anotando. No final dessa série de estudos, nosso pastor João Gripin de França, vai estar respondendo essa pergunta aos irmãos. Nos acompanhe amanhã, no mesmo horário, às 18h30, estaremos entrando ao vivo novamente com os irmãos e adorando ao Senhor junto com os irmãos, tá bom? Agora nós vamos ler os pedidos de oração, pastor. A irmã Eunice pede oração porque não está bem, está um pouco com dor de cabeça e febre. A irmã Cecília pede oração por sua família. A irmã Leudiane pede oração por ela e por sua família. O irmão Daniel pede oração pelo seu filho Misael. A irmã Eliane pede oração pela sua família. A irmã Bernadette também pede oração. E o irmão Clailson também pede oração para que nós estejamos orando. Soberano Deus, nosso Pai que está nos céus, no nome do Senhor Jesus,
o seu eterno e soberano Filho. Aqui estamos, Pai, na sua presença nesta hora, quando foi lido os nomes que solicitaram oração por eles, por suas necessidades, por suas doenças, por suas enfermidades, pelos seus problemas, por suas lutas, por suas necessidades. E não somente, Pai, por o que manifestaram pedindo oração, mas por outros que não manifestaram. Eu sei, meu Deus, que nós vivemos, a nossa confiança está em Ti. O Senhor é o nosso refúgio, é o nosso amparo, é a nossa fortaleza, em Ti nos confiamos e esperamos nas Suas providências divinas ao nosso favor, repreendendo esta pandemia que assola este mundo, dando, Senhor, ao seu povo vitória, guardando a igreja, o povo do Senhor nesta cidade de Sorriso, toda esta cidade e as autoridades aqui constituídas, como bem no estado de Mato Grosso, na nossa nação brasileira, como também em todo o mundo. Pai, estas pessoas que pediram oração, estenda as tuas mãos, repreende as suas enfermidades, liberta de todo mal, de toda dor, restaura a sua saúde, liberte e lhe dá a paz. Senhor, meu Deus, nós pedimos e já te agradecemos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. E o povo de Deus diz: amém.